Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o professor Jefferson e eu vamos fazer uma aula sobre uma regulagem de uma esparramadeira de calcário, certo? Mas antes da gente trabalhar com a regulagem em si desse implemento, vamos falar um pouquinho sobre o calcário, o que é o calcário, o que é o gesso, para que servem. Dentro de uma atividade rural, de uma atividade agrícola, de uma propriedade, como vocês estão vendo, tem vários serviços, vários trabalhos, várias técnicas que são utilizadas em relação ao solo, né? E uma das mais importantes é a utilização do calcário nesse solo. Professora, o que é o calcário? Gente, o calcário nada mais é que um tensionador do solo. O que o calcário faz? Nossos solos aqui da região Cerrado são solos extremamente ácidos em alumínio, são solos ácidos. A gente já falou em nossas aulas que por ser um solo muito velho, antigo, que sofreu um processo de intemperismo muito longo, são solos ácidos, são solos profundos. E o que acontece? O alumínio está extremamente alto. É extremamente alto nos nossos solos. Então é uma técnica que tem que ser muito utilizada. O que acontece? O nosso solo ele precisa de estar com um pH entre 5,5 e 6,5. Ou seja, o potencial hidrogeniônico desse solo, ele precisa estar entre um pH 5,5 e 6,5. Para isso, pelos nossos solos serem ácidos, nós temos solos aqui com pH de 4, 3, nós precisamos elevar esse pH. E é o senhor calcário, ele que faz essa atividade, ele que faz diminuir essa acidez no solo e aumentar esse pH. Ele é um tensionador de solo. Mas para a gente poder fazer a recomendação correta disso, tudo começa de uma boa análise de solo. Lembra o vídeo que nós fizemos sobre a correta análise de solo? Pois é, tudo começa dessa análise de solo bem feita. Realizando uma análise de solo bem correta, a gente consegue, através do resultado, fazer os cálculos corretos para fazer a calagem correta. No mercado, gente, nós temos 4 tipos de calcário. Nós temos calcário calcítico, calcário dolomítico, calcário magnesiano e o filler. Tá? Sendo que o calcítico tem um teor de MgCO3 menor que 10%, mas ele tem um maior teor de calcário. O magnesiano tem um teor de MgCO3 de 10 a 25%. O dolomítico tem um teor de MgCO3 mais do que 25%, mas ele tem um teor de cálcio menor. E o filler, ele é muito utilizado para a gente fazer em plantio direto. Lembrando que na técnica do plantio direto, a gente não incorpora o calcário. Então, ele tem que ser aplicado de 4 a 5 meses antes de eu iniciar o plantio. Já o calcário, quando eu vou fazer num solo, que eu vou revolver esse solo, ele pode ser aplicado até 3 meses antes do plantio. É bom fazer essa incorporação para poder ele agir mais rapidamente. O calcário fica aí agindo no solo entre 2 anos, 2 anos e meio, tá? Então ele tem uma ação prolongada e ele ajuda muito nessa questão de compactação do solo, porque ele deixa o ambiente do solo favorável para os micro-organismos estarem ali trabalhando. Ele ajuda na descompactação do solo. Olha, professor, ele mexe na terra? Não. Se ele aumenta o pH, as bactérias, os micro-organismos que vivem nesse solo ficam em ambiente mais propício para se desenvolverem. Então, mais propício, mais atividade microbiológica e, consequentemente, o solo tem mais porosidade. O solo vai absorver mais água, o solo as raízes das plantas vão conseguir agir mais profundamente e assim nós vamos ter um solo ideal para o plantio. Certo, pessoal? Os cálculos de calagem nós vamos deixar para uma próxima aula para a gente poder fazer todos esses cálculos através de um resultado de uma análise, ok? Até logo!